Continuando o nosso estudo panorâmico, né, dos livros da Bíblia, a gente agora vai entrar no livro de Efésios. Efésios é uma carta, né, uma epístola escrita por Paulo à igreja em Éfeso. E a história dessa igreja está relatada a partir do final do capítulo 18 de Atos e com mais clareza no capítulo 19, né? Ali começa efetivamente a igreja em Éfeso. O capítulo 20, inclusive, tem uma comunhão de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso. Essa igreja, ela tem uma representação muito estratégica na Bíblia. Isso é mostrado em Apocalipse capítulo 2. A primeira carta, né, do Espírito falando às igrejas é para a igreja em Éfeso, que representava a igreja no primeiro século da história cristã. E por causa dessa representação, ela era uma igreja muito estratégica. No entanto, o fato de ser essa igreja estratégica não significava que era uma igreja que tinha um viver muito adequado. Tanto é que as cartas de Paulo a Timóteo estava na igreja em Éfeso. E ali mostram os problemas que essa igreja enfrentava. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 fala, né? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com as fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação vírus o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Então aqui mostra, né, o grande problema da igreja em Éfeso, que bate com a situação mostrada lá em Apocalipse 1, né, que eles tinham abandonado o primeiro amor, e para que eles recebessem o primeiro amor, voltassem ao primeiro amor, o melhor amor, eles precisavam ir à árvore da vida, né, que é a promessa aos vencedores. E essa árvore da vida é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, tem muitas coisas, tem genealogia sem fim, tem fábulas, mas ela tem uma linha central. Por isso que ele fala assim, né, que o intuito da presente admoestação visa o amor, tal. No versículo 4 de 1 Timóteo, né, nem se ocupem de fábula e genealogia sem fim, que antes promovem discussões. Aqui esse serviço de Deus na fé, a economia de Deus na fé. Então a Bíblia tem uma parte central que é a economia, que nós já abordamos aqui num desses estudos, que fala da abundância de Deus. Então o livro de Efésios, a epístola aos Efésios, ela tem esse intuito de revelar a economia de Deus. Foi escrito no ano 61 depois de Cristo. Paulo provavelmente estava na prisão. E aí a gente começa a ver a economia de Deus, né, no livro de Efésios de uma maneira tão forte, né, a abundância de Deus dado aos cristãos. Por isso que o capítulo 1, né, fala sobre esse dispensar do Deus triuno. Do versículo 1 ao 6 fala do dispensar do Pai, do versículo 7 ao 12 do dispensar do Filho, e do versículo 13 ao 14 o dispensar do... O que é dispensar? É a entrega, né, a entrega do Pai, do Filho e do Espírito Santo aos cristãos, né? E aí o versículo 15 a 19 do capítulo 1 fala, né, a oração para que aqueles irmãos da igreja fossem iluminados quanto a esse dispensar de Deus. O dispensar é a economia de Deus, é o que nós já falamos, né? Deus se dando para os cristãos. Então, o dispensar desse Deus, ele tem um objetivo, né? E aí no versículo 15 a 19, o apóstolo Paulo, ele ora, né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a partir dessa dispensação de Deus para nós, e nós recebermos essa abundância de Deus,
nós vamos o quê? Nós podemos perceber, ser iluminados, né? Qual é a esperança desse chamamento, a riqueza da glória e a suprema grandeza do seu poder para com nós o que cremos. E aí isso tudo tem um objetivo, esse dispensar e esse receber e perceber dos santos desse dispensar tem um objetivo, que está no versículo 22 e 23 do capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, Deus está se dispensando a nós, e nós precisamos ter uma iluminação, né? Sermos iluminados para percebermos esse dispensar, com o objetivo de nós sermos encabeçados em Cristo, e através do nosso encabeçamento em Cristo, isso não só individualmente, mas coletivamente na igreja, então Ele vai poder ser o cabeça de todas as coisas. Por isso que ele foi dado à igreja, para que através da igreja receber Jesus como encabeçamento, todo o universo possa ser encabeçado. Essa é a economia de Deus, a abundância de Deus para com os crentes.